Hoje iremos concluir o nosso estudo trimestral que versou sobre as heresias. E que trimestre maravilhoso! 3 meses de um estudo sistemático. Nós trabalhamos nesse trimestre com Trindade, nós trabalhamos com Cristologia, Paracletologia, heresia, armatiologia, soteriologia. Nós fomos muitíssimos bem conduzidos pelo querido pastor Ezequias Soares, que nos trouxe à luz informações sobre as heresias do passado e sobre como elas atuam hoje. Pastor Ezequias foi primoroso, foi cirúrgico no trabalho de cada uma das 13 lições. Olha, já estou com saudades desse trimestre. Mais importante que você guarde essa revista, porque ela é uma fonte contínua de pesquisas. Você que vai falar daqui a pouquinho, daqui a algum tempo sobre heresia, tem nesta revista uma fonte inesgotável de ensino, de estudo, uma fonte inesgotável de um assunto que vem à tona a todo momento. Bom, mas hoje nós vamos encerrar o trimestre e vamos encerrar com chave de ouro, falando sobre o nosso Jesus. Também vamos falar sobre apostolado, ainda vamos versar sobre os falsos mestres. Vamos então ao nosso vídeo? Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Nós estamos trabalhando aqui no nosso canal com a nossa revista Lições Bíblicas e aqui nós trabalhamos mais especificamente com a revista para a classe adulto, que neste primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, trabalhou com defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Comentarista do trimestre, pastor Ezequias Soares, graduado em hebraico, também é mestre em ciência e religião e ainda presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje nós vamos à lição número 13. Vamos juntos aqui no Ensine Palestra aprender um pouco mais, encerrar com chave de ouro esse trimestre. Lição 13. Perseverando na fé em Cristo, o nosso texto áureo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. A nossa verdade prática, a Bíblia Sagrada, é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, de pátria e também da família. A nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 10 ao 17. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas aos homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, e o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Hoje, então, nós vamos nos despedir da nossa revista deste primeiro trimestre. E nós vamos dar alô, vamos dar olá para a nossa nova revista. E aqui você vê ao fundo, aqui na minha estante, a revista que vai nos acompanhar no segundo trimestre de 2025. E nós vamos ser acompanhados por outro grande mestre
teológico. Pastor Ezequias Soares nos deixamos o convívio dele, ele continua sendo usado na graça de Deus, ele continua sendo usado nas suas publicações, e nós vamos dando as boas-vindas ao pastor Elenay Cabral, um grande mestre das Escrituras, o nosso Gamaliel. Pastor Elenay Cabral, ele vai estar nos acompanhando a partir da próxima semana com o tema "E o Verbo se fez carne". Mas vamos deixar para a próxima semana o início do próximo trimestre. Hoje nós estamos nos despedindo do primeiro trimestre de 2025 e já recebendo aí o nosso primeiro tópico, recebendo aí a nossa primeira parte da lição de hoje. Tópico 1. Diante das heresias é preciso perseverança. Primeiro subtópico, os falsos mestres. Segundo subtópico, a experiência apostólica. Terceiro subtópico, entendendo o querer. Quarto subtópico, características dos enganadores. Os falsos mestres. Os falsos mestres, infiltrados nas igrejas no tempo de Paulo, promoviam proibições e penalidades. Porém, davam um mau exemplo pessoal. Falavam uma coisa e faziam outra. É aquela velha história. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Paulo faz uma importante advertência, cuja importância também tem um grande peso nos dias de hoje. E Paulo faz ao longo das suas cartas. Uma das cartas mais emblemáticas é a carta aos Gálatas. Paulo recém havia fundado aquela comunidade, Paulo recém havia fundado aquela igreja, e tão logo Paulo sai da igreja, Paulo sai da cidade, Paulo sai ali da Galácia e vem os falsos mestres. E eles faziam isso sempre. Quando Paulo chegava em um determinado local, fundava a igreja, deixava ali alguém constituído para liderar aquela igreja, os falsos mestres vinham e tentavam enganar o povo. E ali na Galácia eles obtiveram grande êxito nesse engano. Tanto é que Paulo ele é bem enfático na sua carta aos Gálatas. Ele diz, e usando a linguagem de hoje, quer dizer que o tempo que eu estive aqui com vocês, o tempo que eu estive aí com vocês, porque estava escrevendo a carta, não valeu nada? Foi em vão? Tudo que eu ensinei para vocês de nada vale? E aí Paulo é duro também com os Gálatas, embora seja extremamente amoroso, amava muito aquela comunidade que são conhecidos como seus possivelmente primeiros filhos na fé. Isso acontecia ao longo das cartas de Paulo, sobre advertências contra falsos mestres, falsos ensinadores. Ali, por exemplo, em Mileto, no porto de Mileto, quando ele está falando aos bispos, aos anciões ali de Éfeso, ele disse, olha, quando eu sair daqui, lobos devoradores vão chegar, cuidado com eles e cuidem do rebanho. Paulo sabia muito bem quem vinha após ele. O falso mestre não se submete ao evangelho, não ao evangelho verdadeiro. Pode se submeter a um pseudo-evangelho, ao evangelho falso, mas não ao evangelho verdadeiro. Não aceita as verdades bíblicas. Questiona os ensinamentos da Bíblia. Os falsos mestres, eles querem iludir. O subtópico 4 também chama muita atenção. Características dos enganadores. Os inimigos do evangelho. E Paulo, ele luta contra vários inimigos. E na nossa revista deste primeiro trimestre, nós vimos várias religiões, vários movimentos, várias heresias que tinham um outro nome no passado, mas eles ganharam nomes novos no presente. Mas dois grupos incomodavam muito Paulo. Os judeus recém-convertidos, ou os judaizantes, judeus convertidos ao cristianismo, que traziam consigo os rigores da lei e diziam, olha, vocês aceitem a Jesus Cristo, é importante vocês aceitarem a Jesus Cristo, é importante saber que Jesus é o Messias enviado por Deus, mas também é importante, e se vocês quiserem a salvação completa, absoluta, vocês têm que guardar a lei. Ou seja, aceita Jesus, mas guarda a lei, porque só aceitar Jesus não adianta, é o que eles pregavam. Também os gnósticos, que ensinavam que o corpo e a alma estavam desassociados, que a alma era boa, e aí, claro, depende das várias variantes de gnosticismo que existiam, mas uma das mais fortes dizia que o corpo em si ele era mau, era perverso, e a alma era boa, e a alma estava trancafiada, estava presa em um invólucro ruim que era o corpo. Paulo sabia que Timóteo tinha base, tinha raiz, foi educado por sua mãe, foi educado por sua avó.
a sua avó e a sua mãe, elas educaram Timóteo. Que as duas mulheres, Lloyd e Eunice, souberam dar uma boa educação para Timóteo. Ele já tinha ali a base. E quando Paulo ele encontra Timóteo, ele também vai ajudá-lo. Ele também vai discipliná-lo. Ele também vai fazer com que Timóteo seja um aprendiz, seja um discípulo, seja alguém que possa ser um líder. E era para isso que Paulo estava ensinando, treinando Timóteo, para que ele fosse um líder. Paulo sabia que Timóteo estava pronto para enfrentar as grandes barreiras que lhe impuseram. Timóteo foi um pastor ali em Éfeso e Paulo ajudou muito Timóteo. Hoje nós temos vários movimentos que, por exemplo, não aceitam a Bíblia Sagrada como regra de fé. E nós sabemos que cada religião, cada movimento forte, importante, tem o seu livro, tem a sua escritura. Por exemplo, os mormons têm o livro de Mórmon. Os mormons dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela deve ser estudada com o livro dos mormons. Ou seja, a Bíblia não é suficiente. Os nossos amigos TJ, o Testemunho de Jeová, dizem que a tradução verdadeira da Bíblia é a tradução do Novo Mundo. E ali, naquela clássica palavra de João capítulo 1, e o verbo se fez carne, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, conforme nós bem entendemos, e é a tradução correta, mas eles colocam uma outra tradução, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Nós estudamos como os nossos amigos TJ entendem a pessoa de Jesus Cristo, como Deus menor, como Deus criado. E a palavra Deus é aquela que está traduzida na chamada tradução do Novo Mundo. Nós temos várias outras denominações, igrejas ou seitas, enfim, que usam livros próprios. Mas a igreja verdadeira, a igreja evangélica verdadeira, a igreja evangélica raiz entende ser a palavra de Deus a única regra de fé. Dentro do cristianismo, a igreja evangélica, ela coloca a Bíblia Sagrada como única regra de fé. Mas dentro do cristianismo nós também temos o catolicismo, que coloca a Bíblia como a palavra de Deus, mas também coloca a tradição oral, também coloca a patrística, também coloca as bulas papais como regras incontestáveis de fé. Verdades incontestáveis. E nós não podemos aceitar isso. Embora a gente respeite, mas nós não podemos aceitar isso. E a Assembleia de Deus, ela está no bojo daquelas igrejas que entendem que a Bíblia Sagrada é a única regra de fé. Aliás, a liturgia da Assembleia de Deus, ela é muito simples. Enquanto várias igrejas hoje estão inovando, estão tentando atrair o público com inovações que não encontram respaldo sagrado, respaldo na palavra de Deus, respaldo nas Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela muitas vezes não respalda algumas igrejas que querem inovar. Na Assembleia de Deus, a nossa liturgia é simples, tem a abertura do culto, tem o devocional, o Indarpa Cristã, tem a coleta de ofertas voluntárias, tem a leitura de um texto bíblico, depois tem a saudação aos visitantes, uma preleção, pregação, convite, os anúncios e o encerramento da reunião. É uma liturgia muito simples, mas centenária, e que até hoje alcançou muitas pessoas para o reino de Deus, através da obra do Espírito Santo em nossa igreja. Chegando aí ao nosso segundo tópico, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. De quem Timóteo aprendeu as Sagradas Letras? Permanecendo firme nas Sagradas Letras? A Bíblia é divinamente inspirada. De quem Timóteo aprendeu as Sagradas Letras? Nós já falamos porque ele foi criado pela sua mãe, pela sua avó, e ambas ensinaram Timóteo. Ambas, elas deram uma educação muito boa, falando sobre a palavra de Deus para Timóteo. Timóteo, ele nasceu ali em Listra. Na primeira viagem missionária de Paulo, junto com Barnabé, então, ele era o líder da caravana, e Paulo, que então, até então era chamado de Saulo, na primeira viagem, Paulo se identificava como Saulo, e Barnabé era o líder dessa expedição.
Então eles passaram por vários lugares ali, por vários lugares. Paulo e Barnabé, durante a primeira viagem missionária, eles foram hostilizados em Icônio e seguiram para Listra. E lá também eles enfrentam dificuldades. E aí lá eles encontram duas mulheres fiéis, Lóide e Eunice. E elas ouvem Paulo e elas ouvem a mensagem do Evangelho. Pois bem, agora na segunda viagem missionária, e agora Paulo já está em companhia de Silas, agora assumindo o seu nome Paulo, ele já está ali na companhia agora de Silas, ele resolve voltar àquelas cidades que ele havia visitado na primeira viagem missionária. Ele faz uma nova visita a essas cidades para ver como estava a situação delas. E Paulo, então, ele passava pela Síria, Cilícia, ia fortalecendo as igrejas, ia animando as igrejas, ia pregando pelas igrejas. Então, Paulo retorna às mesmas cidades por onde havia passado. E aí chega a Derbe e Listra. E agora ele encontra Eunice, Lóide, e agora encontra um menino, um rapaz ali chamado Timóteo, e recebe excelentes informações dele. E aí Paulo resolve conversar com aquele jovem, Paulo resolve dialogar com aquele jovem, e da conversa acaba saindo um convite a que Timóteo prontamente aceita. Estar junto de Paulo e Silas durante aquela expedição. A mãe de Timóteo era uma judia convertida, já o pai dele era grego. E os irmãos daquele lugar ali, as pessoas daquele lugar, aquela comunidade atestava o bom testemunho de Timóteo. Paulo acaba circuncidando Timóteo por causa dos judeus que viviam naquela região, porque naquela região ali haviam judeus e eles estavam ali questionando Paulo se haveria de circuncidar Timóteo. E ele acaba aderindo a essa pressão para circuncidar Timóteo, uma vez que a mãe dele era judia. E com certeza o pai de Timóteo, não se opôs a isso, tanto é que aceita, né, que Timóteo seja circuncidado. Já com Tito é diferente. Com Tito, Paulo foi veemente, foi categórico, foi taxativo e não circuncidou Tito. Mas Timóteo, ele resolveu circuncidar. Então, Timóteo segue viagem com Paulo e Silas e ajuda muito Paulo. Inclusive, ele é colocado para cuidar da igreja. E na primeira e segunda carta, Paulo a Timóteo, Paulo estaria dando instruções para aquele que viria a ser o seu filho na fé. Tamanha afinidade que ambos desenvolvem um pelo outro, Paulo e Timóteo. Eles tinham uma afinidade tão grande que Paulo considerava Timóteo como filho na fé e Timóteo, por sua vez, considerava Paulo como o seu pai na fé. E aprendeu muito Timóteo com Paulo. E Paulo recebeu muita ajuda daquele rapaz, daquele jovem que se tornaria logo em seguida, logo adiante, um pastor e um excelente pastor de igreja. O nosso terceiro subtópico, ele fala sobre a inspiração da Bíblia. A Bíblia, ela foi escrita por cerca de 40 homens. Muitos deles sequer se conheceram, viveram em épocas e culturas diferentes, tinham estilos diferentes. E o interessante é que as mensagens que escreveram não se contradizem. Todas correram na mesma direção, porque todas são unidas pela inspiração divina. A canonicidade é a qualidade intrínseca de um livro, uma vez que ele é inspirado. Se ele é inspirado, possui em si mesmo o direito de ser canônico, ou seja, ele possui canonicidade. A canonicidade não é tarefa da igreja, é o próprio livro que se impõe como inspirado. A Bíblia normatiza a igreja, não o contrário. A Bíblia se impõe acima da igreja. Diferente do que os nossos queridos irmãos católicos imaginam, porque eles dizem que a igreja escreveu, os homens escreveram a Bíblia, então eles têm, a igreja hoje, poder sobre a Bíblia. Não. A Bíblia, ela é poderosa. A igreja está abaixo da Bíblia. A igreja segue a palavra de Deus. A igreja se utiliza da palavra de Deus como uma verdadeira bússola. O nosso terceiro tópico, tendo as Escrituras como fundamento, a autoridade apostólica, a abrangência e o manual de Deus.
Autoridade apostólica. Apóstolo. No grego, na língua grega do Novo Testamento, apóstolo significa enviado, mensageiro, delegado, comissionado. Um apóstolo é um enviado por Cristo, da mesma forma que ele, Jesus Cristo, também foi enviado pelo Pai. Há uma grande discussão quanto ao fato de ainda existir ou não a figura do apóstolo. E Paulo, ele não se considerava digno de ser chamado apóstolo. Cristo foi o genuíno apóstolo. Embora Paulo não se considerasse digno de ser apóstolo, ele usou esse título, eu, apóstolo de Cristo, porque quem nomeou Paulo para ser apóstolo foi o próprio Cristo. E para ser apóstolo, a pessoa, para ser considerada apóstolo, para ser aceita como apóstolo, a pessoa deveria ter convivido com Cristo, ter sido testemunha da sua vida e ter sido testemunha da sua morte e ressurreição. Paulo, ele foi comissionado por Jesus Cristo na entrada de Damasco para ser apóstolo. E ele usava com muito respeito e com muito orgulho esse título de apóstolo. Paulo tinha muito orgulho desse título, apóstolo, e utilizava ele. E foi inclusive conhecido como apóstolo dos gentios, aquele que levou a palavra de Deus para povos que não conheciam o evangelho. Cristo foi um genuíno apóstolo. Ele foi enviado por Deus para o ministério terreno, destinado à salvação do ser humano. Ele destituiu-se da sua glória e veio nascer de uma mulher. Um nascimento virginal. Um nascimento feito, operado pelo Espírito Santo. E aqui ele foi o grande apóstolo da humanidade. O nosso segundo subtópico fala da abrangência. E eu quero falar aqui do líder como exemplo. Paulo se posicionava como exemplo de obreiro aprovado. Ele tinha uma vida idônea e fazia questão de servir de exemplo a Timóteo. Também a Tito e ainda a todos quantos trabalhavam com ele. Era muita gente trabalhando com ele. O líder deve servir de modelo para seus liderados. Não apenas no falar, mas principalmente nas ações, nas atitudes, no modo de vida, nos relacionamentos. O líder, ele deve saber liderar e conhecer os seus liderados. Paulo sabia quando iniciar um trabalho e quando partir para uma nova jornada. E esse ciclo repetia-se intensamente, inúmeras vezes. Ele chegava, plantava uma igreja, apacentava, ensinava os membros da igreja, treinava líderes e os deixava cuidando da igreja, para que ele pudesse partir para uma nova investida missionária. Manual de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé, nossa bússola, conforme eu falei, nosso norte, nosso manual. Ela é suprema, uma vez que nenhum escrito está acima dela. É a última palavra, a palavra de Deus. Supremo significa máximo, teto, última instância. Em matéria de direito, por exemplo, nós afirmamos que o Supremo Tribunal Federal é a Corte Suprema, a última instância em matéria de justiça no Brasil. Suas decisões não possuem apelações, pois o Supremo é o teto. Pois bem, a Bíblia Sagrada está fechada, está selada. Tudo o que Deus queria que a humanidade conhecesse está registrado nela. Não pode ser subtraída, ampliada ou modificada. A Bíblia é o que é, a palavra definitiva de Deus. O Colégio Apostólico foi o grupo instituído por Cristo através da escolha de cada um para que estivesse com ele ajudando em seu ministério terreno. Eram os discípulos e depois eles tornaram-se apóstolos. E quando Cristo já não estava mais aqui entre nós, os apóstolos cuidaram da instituição que Cristo havia inaugurado, que Cristo havia decretado e que fora inaugurada no dia de Pentecostes. Após sua morte e posterior ressurreição, Jesus se mostra aos discípulos e os comissiona para uma grande obra que viria. O ministério terreno de Jesus ficou restrito geograficamente, porém ele ordenou que os seus seguidores expandissem o campo de ação.
do que viria a ser conhecido como cristianismo. Mas para que a obra fosse realizada, havia soberana necessidade de uma ação sobrenatural sobre a vida dos discípulos. E eles receberam o Espírito Santo. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco. Muito obrigado pela companhia neste primeiro trimestre. Gostaria de saber de você o que achou do trimestre, quais foram as lições mais aprazíveis para você, qual lição que você mais gostou, qual a mais contundente, qual a mais difícil. Gostaria de ler o seu comentário aqui no nosso canal. Isso me deixaria muito feliz. E nós nos encontramos na próxima semana, no novo trimestre. Nos encontramos na próxima semana, no novo assunto. Nos encontramos na próxima semana na nova revista que nós estaremos comentando aqui no Ensino Palestra. Já deixe seu sininho ativado. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Isso vai nos fazer muito felizes e vai nos ajudar a crescer aqui na plataforma. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.